Então, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos para a reunião científica da Divisão de Clínica Médica. Eu vou chamar a doutora Luciana Vena, coordenadora das reuniões, para apresentar o nosso ilustre palestrante de hoje. Doutora Luciana. Para lá. Bom dia, pessoal. Bom, vamos dar início, então, à nossa reunião dessa semana, convidando o Dr. Daniel Neves Forte, médico intensivista e paliativista, livre docente em bioética pela FMUSP, médico diarista da Unidade de Cuidados Intensivos do Pronto-Socorro do HC-FMUSP, gerente de humanização e coordenador do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital Sírio-Libanês, ex-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos entre 2017 e 2019. É uma honra aí ter a sua presença, Daniel. Muito obrigada. A honra é minha. Fico muito feliz de estar aqui. Eu não entendi a parte do ilustre, mas eu fico agradecido com a recepção calorosa. Fico feliz também de ver aqui tantos nomes e pessoas queridas, conhecidas, e de uma certa forma estar de volta ao HU. Eu queria ter ido presencialmente aí, mas agendaram uma reunião que infelizmente não ia conseguir conciliar. De uma certa forma eu me sinto quase voltar a casa. O HU teve um papel bastante significativo na minha formação e eu estava louco para rever o HU quase 20 anos depois. Bom, vou falar um pouco aqui sobre cuidado paliativo na UTI, que basicamente são duas paixões que eu tenho e que eu já há muito tempo eu acreditava na fusão delas, mas de uma certa forma eu nunca vi nada parecido com a potência disso como uma UTI Covid. Há muito tempo atrás, quando eu era R4 de UTI, isso lá no Jurássico, no começo desse século, eu comecei a me encantar pelo mundo do cuidado paliativo. Naquela época, isso era 2004, as pessoas falavam aqui no nosso país que era impossível fazer cuidado paliativo na UTI. Eu fui para fora e vi que era possível sim. E eu voltei e comecei a estudar isso. Cada vez mais as pessoas começavam a falar assim: não, mas como assim? Cuidado paliativo, cara, você é intensivista, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu nunca consegui ver desse jeito. Para mim, cuidado paliativo e UTI são simplesmente as duas faces da mesma moeda. A moeda chama paciente grave. É um pouco disso que eu quero mostrar, na verdade um pouco além disso, mas acho que isso talvez seja a parte central da ideia. Quero apresentar um pouco das evidências, dos desafios e a gente discutir um pouco. Quero começar com um caso comum, um caso que ainda não é comum, fazer uma breve conclusão e abrir para discussão. Um caso comum. Eu vi variações desse caso em todos os lugares que eu já fui na minha vida. Quando eu fui presidente da NCP, eu tive o privilégio de viajar para 64 cidades diferentes do país. 64. Eu fui para norte, sul, vi hospital de excelência, hospital de periferia, público, privado. Em todos os lugares que eu fui, eu vi casos assim, variações de casos assim. Vamos chamar ele hoje de João, 75 anos, pertence ao epidemia tabagista, portador de miocardiopatia gásica, sujeição de 29, tirado por nova descompensação de uma IC com perfil C agora. Não é nenhuma grande novidade para ninguém que a evolução da IC é assim. Depois do diagnóstico, você começa a medicar, melhora, o paciente ganha funcionalidade de novo e vai evoluindo. Eventualmente tem risco de morte súbita, mas ele vai evoluindo, e à medida que vai evoluindo, ele vai tendo descompensações, essas descompensações vão ficando cada vez mais frequentes à medida que a classe funcional vai caindo. A gente poderia imaginar que quando o paciente chega aqui, sei lá, classe funcional 4, otimizado em tratamento, a gente vai começar com cuidado paliativo, certo? Não tem nada de muito inovador nesse pensamento. Só que aí começa o problema.
Porque esse paciente chega aí no pronto-socorro, ou em qualquer pronto-socorro, ele chega, mas ele não chega com uma descompensação, ele chega com uma pneumonia. E começa uma grande discussão. Bom, ele está com uma pneumonia, uma respiratória, uma seca descompensada pela pneumonia, e aí começa um colega a vir e fala assim, esse paciente quer cuidar paliativo. Aí virou outro e fala assim, não senhor, não. Esse paciente tem pneumonia, é tratável, tem uma chance. Para com essa enrolação aí de paliativo, pega essa sua linha do cuidar paliativo e joga ela para lá, porque esse paciente tem pneumonia. Pneumonia tem uma chance. Então, bora lá, muito mais paciente. A gente intuba o paciente, depois que intuba o paciente, sabe o que acontece? Ele choca. Mas ninguém aqui é amador. A gente já tinha passado central antes, que começa com droga, estabiliza a situação, UTI, situação estabilizada e vão para frente. Os 5 dias depois, começa a ficar meio oligúrico. Começa a subir a creatinina, insuficiência respiratória aguda. E aí começa a discussão de novo. É cuidar paliativo ou não é cuidar paliativo? E aí vem o fulano e fala assim, não, para aí. Insuficiência renal aguda. Tá lá. Só abrir PubMed, olhar o livro, aguda, 2 ou 4 semanas para recuperar. Esse paciente tem uma chance. Para de enrolar, não vem com história de cuidar paliativo para cima de mim. Pega essa sua linha aí, joga para lá, passa logo esse Charlie e vamos começar a dialisar ele. A gente começa a dialisar. Depois vem uma infecção de corrente sanguínea. Aí depois vem não sei o quê. Aí depois vem não sei o quê. E de repente, 2, 3, 4 semanas depois, meses depois, não sei. O paciente está assim, na UTI. Está desmanchando na UTI. E aí por cima vem uma KPC no sangue. A gente fala, bom, não, agora não tem mais tratamento. Agora esse paciente é cuidar paliativo. Vamos lá conversar com a dona Maria, a esposa do seu João. Aí a gente fala com a dona Maria e fala assim, dona Maria, olha, a gente fez tudo o que dava para fazer. Ainda por cima agora tem uma bactéria ultra, hiper, super resistente no sangue dele. Uma bactéria chamada KPC. Fizemos tudo o que dava para fazer. Infelizmente, o seu João é cuidar paliativo. A dona Maria abre um olho desse tamanho aqui e fala assim, como assim, doutor? Eu vi lá no Google, tem um tal de Torgena, um antibiótico novo, porque 4 semanas depois, dona Maria já sabe loucamente sobre essas coisas, olhando o Google. E aí o colega dá de ombros assim e fala assim, não, as famílias brasileiras não estão preparadas para cuidar paliativo. Eu queria pausar isso aqui e perguntar para vocês, casos assim existem no HU também? Todos os dias, Daniel, todos os dias. Esses cheios Aos montes. aos montes. Então, eu pergunto para vocês, qual é o problema desse caso? Porque se esse caso é tão comum em tantos lugares, se a gente vê eles todas as vezes, qual é o padrão que a gente está deixando de ver? Qual é o problema principal desse caso? A gente poderia virar e falar assim, não, o problema principal desse caso é o orçamento, pelo amor de Deus. Para pegar um exemplo norte-americano, 10% da população do Medicare consomem 63% de todo o orçamento do Medicare. Isso não necessariamente seria um problema, porque não necessariamente gastar muito é um problema, se for uma coisa boa. O problema é quando a gente gasta muito numa coisa ruim, que é o que as evidências mostram. As evidências dos custos no final da vida mostram que quanto mais a gente gasta em dinheiros, pior é a qualidade percebida pelo usuário. Opa, é um problema. É um problema, uma coisa que é caro, que é ruim, e pior ainda, que coloca a própria sustentabilidade do sistema de saúde em risco. Isso é ruim. Mas eu diria que esse não é o problema principal desse caso. Eu acho que isso é uma consequência importante do problema principal desse caso. A gente poderia olhar para o outro lado. A gente poderia olhar que tem também um número de evidência crescente. Essa aqui, inclusive, uma delas é brasileira, mostrando que profissionais de saúde que participam de tratamentos que eles consideram fúteis ou inapropriados, e assim eles sentem um estresse moral,
isso tem uma associação fortíssima com burnout. E acho que à medida que a pandemia está acalmando, eu acho que está ficando cada vez mais evidente a pandemia de burnout que estamos vivendo no país, no mundo, sei lá. E isto, possivelmente, é uma das causas de burnout. As pessoas fazerem coisas que elas acham que estão fazendo mal para o seu paciente. E, na minha opinião, isso é especialmente perverso com os melhores profissionais. Um profissional realmente bom, que se importa com o paciente, essa pessoa sofre mais diante de distanásia. Um profissional que não está nem aí, ele sofre menos. É especialmente perverso com os melhores profissionais. Mas eu, de novo, discordo que isto é a causa do problema. Isto é uma consequência nefasta desse problema, mas não é a causa. Na minha opinião, a causa desse problema não é o pobre do seu João, muito menos a coitada da Dona Maria, não é a insuficiência cardíaca, ou câncer, ou a doença que ele tiver. O problema é o modelo mental que nós, profissionais de saúde, temos sobre o que é cuidado paliativo. Enquanto nós continuarmos pensando em cuidado paliativo assim, enquanto as pessoas fizerem uma pergunta, qual é a hora de começar a cuidar paliativo, quando a próxima pessoa fizer essa pergunta para você, leia que na cabeça dessa pessoa tem esse gráfico. Mesmo que ela nunca tenha visto esse gráfico. É o modelo mental. Enquanto a gente tiver este modelo, estamos condenados a viver estes casos dia depois de dia, até eles arrebentarem tudo e todos. Mas vamos parar e vamos começar de novo. Vamos começar com o mesmo caso, mas com uma evolução que ainda não é comum. Seu João, miocardite gásica, 29%, blá, 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 blá. Só que a gente não vai pensar assim. A gente vai entrar no século XXI. Sim, entrar no século XXI. Porque em 2002, a OMS redefiniu o cuidado paliativo. Nessa nova definição, que não dá nem pra falar direito que é nova, né? 2002, essa definição tem mais do que 18 anos, ela já é maior de idade. Ela foi reiterada em 2017, com mínimas mudanças. E a definição do século XXI sobre o que é cuidado paliativo coloca que cuidado paliativo é fundamentalmente uma abordagem. Cuidado paliativo não é um diagnóstico. Cuidado paliativo não é uma fase da vida. Cuidado paliativo é um modo de lidar. Ele é um modo de lidar fundamentalmente com sofrimento. Para quem tem uma doença que ameaça a vida. Quando a gente enxerga a implicação dessa definição, a gente enxerga que cuidado paliativo é uma abordagem que você pode fazer junto com o tratamento para a doença. Mais ainda, elas não precisam nem competir. Você pode aumentar o cuidado paliativo e aumentar o tratamento de doença. Você pode fazer as duas coisas. Você pode cuidar do sofrimento e tratar a doença ao mesmo tempo. E à medida que a doença não tem mais tratamento, você pode inclusive aumentar o cuidado do sofrimento. A questão fundamental que decorre desse modelo mental é que para a gente poder fazer isso não é só uma ideia bonita. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa desenvolver competência para isso. Isto não é bom senso. Isto não é boa intenção. Deixa eu explicar melhor. Quando a gente começa a enxergar o sofrimento, que nem a gente aprendeu a enxergar a doença, e a gente aprende a dissecar o sofrimento. E aprendendo a dissecar o sofrimento, a gente começa a entender que o sofrimento tem dimensões. O sofrimento tem uma dimensão física. Essa dimensão física do sofrimento, ele compõe, por exemplo, sintomas. Dor, dispneia, náusea, insônia. E isso tem impacto. Aprender a sistematicamente controlar sintomas de forma baseada em evidência, isto não é bom senso. Quer ver um exemplo? Um dos sintomas, uma das medicações mais prescritas na UTI chama-se fentanil. Toda primeira semana de R1 que eu pego lá, eu pego meus R1s lá na UCI e faço uma pergunta que a imensa maioria dos intensivistas que eu conheço dão uma atrapalhada. Eu pergunto assim, pessoal, 1 ml do fentanil, PV, que a gente prescreve na UTI,
ele equivale a quanto de morfina? As pessoas falam, não, peraí, como assim? Não, eu ouvi falar alguma vez que fentanil é 100 vezes mais potente. Não, mas qual é a conversão? Porque você está dando um opioide que ele vai agir no mesmo receptor que a morfina. Eles têm uma equipotência, é bem estudado, inclusive. Aprender equipotência de opioide é conhecimento, não é bom senso. Para quem gosta de fazer conta, fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina, mas a unidade, microgramas, é 1000 vezes menor. Quem gosta de fazer conta, multiplica por 100, divide por 1000, você tem a equipotência. Quem não gosta de fazer conta, como eu, você divide por 10, é a mesma coisa. Ou seja, 50 microgramas de fentanil em 1 ml da solução pura equivalem a 5 miligramas de morfina EV. EV para EV. E aí eu paro e pergunto. Tem muitos lugares que tem o hábito de prescrever fentanil puro na bomba de infusão. E aí as pessoas vão, começa com um pouquinho aí, começa com, sei lá, 2 ml, 3 ml hora, pouquinho. 3 ml hora de fentanil. São 150 microgramas. 15 miligramas de morfina EV por hora. 15. Cara, são 600 miligramas de morfina EV por dia. Fala, por que a gente está fazendo isso? É evidente que esse paciente vai fazer abstinência. É evidente que esse paciente vai fazer todos os efeitos colaterais da bula e mais alguns que não estão na bula ainda possíveis. É uma intoxicação por opioide, às vezes por uma cirurgia banal, uma complicação tranquila de UTI. Por que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente não parou para estudar controle de sintomas com a mesma dedicação, conhecimento e evidência que a gente faz para estudar tratamento de doença. E o impacto disso é maior do que as pessoas imaginam. Pode ser randomizado no DSO. Paciente com câncer avançado, tratados lá no Memorial, Nova York, randomizados para 2 grupos. Primeiro grupo, tratamento habitual, para o câncer avançado. Segundo grupo, intervenção. Eles faziam uma estratégia para controlar sintomas. Era só isso. Uma estratégia para controlar sintomas. Eles viram que a estratégia funcionou. As pessoas que tinham sintomas melhor controlados no grupo de intervenção, mas eles viram também que as pessoas que tinham sintoma melhor controlado usavam menos o pronto-socorro. A estratégia reduziu a visita ao pronto-socorro. Eles viram ainda que a turma que estava no grupo de intervenção tinha uma melhor qualidade de vida 1 ano depois. Mas eles viram um aumento de sobrevida nessa turma do grupo de intervenção. A sobrevida foi maior. E aí você fala assim, poxa vida, só controlou sintoma e modificou a sobrevida? Se isso aqui fosse alguma coisa acabado em IB ou em AB, isso aqui custava alguns milhares de reais por dose. Isso aqui não é nada disso. Isso aqui é o feijão com arroz da nossa profissão. Mas, de novo, um feijão com arroz que a gente não estudou e não tem a dedicação que a gente deveria ter, que nem a gente tem com a doença. E isso aqui não é para o fim da vida. Isso aqui é o dia a dia da nossa profissão. Isso se chama cuidar paliativo. A quantidade de pessoas com doenças avançadas que têm muitos sintomas é imensa. E não é só dor, que é um baita de um sintoma, mas é falta de ar, é náusea. A gente prescreve Plasil com Buscopan. E eu falo, peraí, Plasil com Buscopan, cara, me ajuda a pensar um negócio. Plasil, metoclopramida, mecanismo de ação colinérgico. Buscopan, escopolamina, mecanismo de ação anticolinérgico. Cara, por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está dando um colinérgico com um anticolinérgico se até a bula fala que não é para fazer isso? Eu acho que não é por maldade. É porque a gente aprendeu controle de náusea com yearbook. A gente escutou que fazia assim e a gente reproduz o que a gente escutou. E tem um monte de coisa que pode ser feito com boa evidência. Isto é conhecimento. Isto não é bom senso. Isto chama cuidar paliativo. E isto é a primeira camada do sofrimento. Se a primeira camada, a primeira dimensão do sofrimento é física, e já é uma coisa que infelizmente a gente peca muito, a segunda camada, a camada psíquico-emocional, infelizmente, acho que ela praticamente nem entrou nas nossas aulas, na nossa formação. Como é que a gente cuida do medo das pessoas? Sim, pacientes têm medo. Como que a gente cuida do medo? Geralmente, a gente cuida do medo com o bom senso. O bom senso é, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não se preocupa com isso.
A medicina está muito evoluída, a gente tem um tratamento novo, depois se esse daqui não funcionar tem outro, depois tem outro. Pensamento positivo. Se a gente fosse pegar uma estrada perigosa, alguém aqui iria pegar uma estrada perigosa com esse tipo de pensamento? Não, fica tranquilo, a estrada é perigosa, mas, os carros estão muito evoluídos, mas tem GPS, vai dar certo, fica tranquilo. Alguém faria isso para pegar uma estrada perigosa? E mais ainda, se a gente fosse pegar uma estrada perigosa e alguém te falasse isso, fica tranquilo, o carro está muito evoluído, a GPS funciona, você entraria tranquilo nessa estrada? Como é que a gente lida com o medo nessas horas? A gente lida com o medo fazendo planejamento. Bom, deixa eu ver aqui se o airbag está funcionando, deixa eu ver se o pneu está careca, deixa eu ver se tem algum posto, ou se tem alguma coisa que eu posso aprender para evitar isso daí. Deixa eu fazer um plano. Isto alivia medo. A gente pode fazer a mesma coisa, e a gente às vezes faz a mesma coisa com o paciente. Ao invés de ficar tranquilo, ficar sossegado, está tudo evoluído, vamos fazer um plano para se tudo der errado? Se tudo der errado, a gente pode fazer assim. E aí a gente pode voltar e pensar, vamos perseguir o plano A, sabendo que tem o plano B também, ou tem o plano C, ou tem o plano Z. Isto cuida de medo, é pragmatismo puro. Tem um randomizado publicado no New England no começo da década de 10 que foi divisor de águas. Esse randomizado, eles compararam grupo intervenção, o grupo controle, onde pacientes que eram recém-diagnosticados com câncer de pulmão metastático eram acompanhados pelo grupo da oncologia da Harvard, tratamento padrão. O grupo intervenção, ele era diagnosticado com câncer de pulmão metastático, era acompanhado pela oncologia da Harvard e acompanhado pela equipe da paliativo, junto, ao mesmo tempo, logo no diagnóstico, na primeira linha de químio. O que eles viram é que no grupo de intervenção, as pessoas recebiam menos um fim de vida agressivo. No grupo de intervenção, as pessoas faziam menos químio nos últimos dias de vida. E no grupo de intervenção, as pessoas tinham uma sobrevida maior. Eles falam, uou, calma aí, peraí, menos químio, menos UTI, mais cuidado paliativo e mais sobrevida? Como assim? Para mim, isso é gritante como intensivista. Eu estou cansado de ver pacientes frágeis na UTI. Frágeis por trocentos motivos, inclusive por doença. E o que eu vejo é que pacientes frágeis, quando a gente é muito agressivo, a gente quebra em vez de consertar. É iatrogênico. E o paciente frágil, quando a gente é mais cuidadoso e menos agressivo, os desfechos parecem melhor. Eu acho que é a leitura desse estudo. Às vezes, o paciente frágil, aquele seu João da UTI, que a gente estava falando no começo do caso, a gente é super agressivo, aí ele começa a ter todas as complicações possíveis. Ou às vezes a gente pode simplesmente dar um pouquinho de controle de sintomas, fazer uma intervenção que é menos agressiva, e aí você vê ele se equilibrando e puf, ele sai. E aí fica todo mundo, nossa, ele saiu. Mas estudando, tentando entender o motivo dos desfechos desse estudo, o que eles viram é que o impacto mais importante que explica o resultado desse estudo foi no como modificou-se o coping dessas pessoas no grupo de intervenção. O coping é uma palavra que ela não tem uma boa tradução em português. Geralmente se traduz como enfrentamento, mas enfrentamento não é uma boa tradução, porque enfrentamento é um tipo de coping. Coping é como se lida com a doença, mas não tem uma palavra para resumir como se lida. Mas acho que seria a melhor tradução, porque enfrentar é um modo, evitar é outro modo. Isso é coping. O que eles viram é que no grupo intervenção, o coping ficou muito mais saudável ao longo da evolução da doença, e isto provavelmente foi a diferença que foi feita. Mas como que você muda o coping das pessoas ao longo da trajetória da doença? Uma das coisas é você conseguir entender que o luto, ele é uma ambivalência. O luto é uma ambivalência entre um sentimento de medo e um sentimento de esperança.
Isto tudo é luto. E luto é muito mais do que simplesmente o luto pela morte. Perdeu alguém querido. Luto é o sentimento que a gente tem diante de qualquer perda significativa. Pode ser luto pela morte de alguém, mas pode ser luto pela perda de um papel. Então, eu tinha o papel tal e agora não posso mais exercê-lo. Pode ser luto pela perda de um objeto. Putz, eu perdi a caneta do meu avô. Pode ser luto pela perda de um plano. Todo mundo enlutou na pandemia. A gente tinha um monte de plano lá em janeiro de 2020. E de repente, em março de 2020, nossos planos derreteram. Todo mundo enlutou, simplesmente pela perda do plano, antes de ter a primeira morte registrada no país. E como é que a gente reage ao luto? A gente reage com ambivalência. A gente fala, não acredito, meu Deus, eu tinha uma viagem marcada agora, não vou poder viajar, não acredito, que droga. Ah, mas quer saber? Eu vou fazer uma outra coisa. Puf, oscilou. Vou fazer outra coisa, vou tentar fazer isso aqui melhor, vou aproveitar isso. Mas, putz, não vai ser tão legal que nem era. Oscilou de novo. A gente fica oscilando. Isto é um luto adaptativo, saudável, e tá tudo bem. A gente entende, a gente não, a psicologia que me ensinou isso, eu tô só repetindo o que eu aprendi com eles. O luto desadaptativo é quando a pessoa fica presa em um polo. Ela pode ficar presa no polo do medo, e geralmente isto é a depressão, ou ela pode ficar presa no polo da esperança, que é um luto inibido. Quando a pessoa está presa no polo da esperança, no luto inibido, ela acaba fazendo pensamentos mágicos, pensamentos irrealistas. A nossa relação com a realidade vai ficando cada vez mais descolada. E o que às vezes a gente acaba fazendo como profissional de saúde, quando a gente fala assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo bem, a gente incentiva esse luto patológico, esse luto inibido. A gente atrapalha em vez de ajudar. Mas a gente não precisa fazer isso. A gente entender que a oscilação é normal muda muito o nosso modo de se relacionar com tudo, incluindo com pacientes. A gente enxergar que o paciente, às vezes, ele está no polo da esperança, às vezes ele está no polo do medo, e essa oscilação é o que nos permite ter consciência de prognóstico. É o que nos permite ter uma postura de torcer para o melhor e estar preparado para um pior. E quando a gente consegue fazer isso, o jeito que a gente consegue transformar isso, basicamente, é através de comunicação. E é a coisa mais simples que existe, mais potente que eu conheço em comunicação, junto com escuta, é aprender a validar as emoções. Validar as emoções é você conseguir conectar e mostrar que você se importa com a emoção que a outra pessoa está te expressando. É só isso. Veja, não é modificar a emoção, não é analisar a emoção, é simplesmente mostrar que você percebeu e que você se importa. É só isso. E as emoções que eu acho que todo médico deveria saber, pelo menos reconhecer, são as emoções que, na minha opinião, elas são a essência da relação médico-paciente, que é medo e esperança. E que a gente tem tão pouco preparo para isso. É pior ainda, porque você vê, às vezes, a Dona Maria, naquele evolução de, 2 meses que o seu João ficou na UTI, e quando ele está super grave, e aí a Dona Maria vira e fala assim pra gente, não, doutor, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O que eu vejo médicos reagindo a isso é que as pessoas ficam com medo. E aí eu pauso e falo assim, pessoal, vamos tentar fazer uma análise do que está acontecendo aqui em termos de comunicação. A Dona Maria está expressando esperança. E o médico está sentindo, e quando a gente sente, a gente expressa medo. Você tem um lado, cada um da díade está em um lugar do luto. Não há comunicação possível. Não tem como você ter troca nisso. O que acontece é que na hora que a gente reage com medo e a gente vira assim, não, mas olha, deixa eu te falar um negócio. Talvez a senhora não esteja entendendo direito. Ele está muito grave, tá? Aí sabe o que ela reage? Ela reage intensificando a esperança. Ela falou, não, mas, doutor, o senhor que não está entendendo. Porque Deus é maior. E aí começa esse discurso. Mas esse discurso é fundamentalmente uma falha de comunicação nossa.
que não conseguimos entender que a esperança é uma reação ao medo. Ao invés de a gente fazer isso, a gente pode virar e falar assim, olha, é tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria é que acontecesse um milagre. Eu sou extremamente cético, mas eu não sou contra milagre. Eu só não acredito neles. Se acontecer, o dia que acontecer um milagre com um paciente meu na UTI, eu vou pular de alegria. Se aquele meu paciente que eu achava que estava morrendo, de repente ele arranca o tubo e fala assim, chama a Fernanda, eu quero fazer fisioterapia hoje. Eu não vou ser contra. Eu vou ficar feliz. É tudo o que eu queria. Quando a gente fala isso, a gente valida a emoção. A gente conecta. E a minha sugestão é que quando isso acontecer na próxima vez, você primeiro valida a emoção. E aí você fica quieto. 5 segundos de silêncio. Se for difícil, você lembrar, aquele cara deu aquela aula lá, ele falou para fazer isso. 5 segundos. E segura a onda. Pelo amor de Deus, não abre o WhatsApp ou o Instagram. Fica ali junto com a pessoa. 5 segundos, segura a onda. E aí você vai ver que a pessoa vai ficar em silêncio. Ela vai falar assim, mas tá difícil, né, doutor? Ela oscilou na sua frente. O que você faz? Você fala, tá difícil. É por isso que a gente tá aqui. E a gente quer cuidar bem dele e de você. Conecta de novo. Quando a gente faz isso, a gente ajudou a pessoa a ter um coping mais saudável. A gente ajudou a pessoa a desenvolver consciência de prognóstico. A questão do prognóstico, ela não é uma questão dos números ou das chances. Isso é um pedaço do problema. O grande desafio do problema, para quem recebe, é lidar com esses números e com essas chances. É a questão da emoção. Se a gente não entende isso, a gente não vai conseguir ajudar os pacientes, a gente não vai conseguir ajudar o sofrimento dos pacientes. E isto chama-se cuidado paliativo. Isto, de novo, não é para os últimos dias de vida de uma pessoa. Isto é ao longo do curso de uma doença. Isso é no momento diagnóstico de uma doença. Isto é conhecimento. Isto não é bom senso. Eu bem que queria ter nascido sabendo isso. Não nasci sabendo, eu fui aprender. E do mesmo jeito que isto vale para o sofrimento emocional do paciente, isso também vale para o sofrimento social que envolve a família. A família tem um monte de randomizado sobre como conversar com famílias na UTI. New England tem 2. Lancet tem um monte. Tem coisa super interessante sobre estratégia de como você conversar com a família. E veja, essas estratégias, elas não são frases feitas. É você conseguir aprender a usar, por exemplo, uma escuta ativa. A gente aprender que sistematizar comunicação, como por exemplo o estudo do Lancet. Então, sistematizar, o paciente está morrendo, então vai sempre o médico e a enfermeira, antes, durante e depois, sempre, sistemático. Se aprender a sistematizar isso é o que dá o impacto desses estudos. Para isso, a gente tem que aprender a desenvolver algumas habilidades de comunicação. Aprender a desenvolver a habilidade de escutar é super difícil e é treino. Aprender a desenvolver a habilidade de lidar com as emoções fortes, as nossas e as dos outros. Aprender a fazer um feedback franco, empático, construtivo, a comunicar uma notícia, a comunicar prognóstico, a estabelecer um objetivo de cuidado, a fazer uma reunião com a família, conversar sobre espiritualidade, intermediar conflito. Isso tudo é técnica. É tanta técnica e é tanto estudo sobre isso que o New England tem aqueles vídeos de procedimentos. Então tem vários procedimentos nos vídeos, vocês já devem ter visto, é padrão New England de ser. Então tem, sei lá, intubação com vídeo laringo, cateterização de artéria radial, tem um monte de vídeo legal sobre isso, e tem um procedimento como conversar com a família de um paciente grave. Eu estudo e faço isso há mais de uma década. Eu faço todo santo dia no UTI. E para mim, fazer isso é que nem passar um catéter. Tem uma anatomia no negócio. E tem um método. Se você inverte o método, dá ruim. Se você vai passar lá o catéter e tenta passar o catéter sem dilatar a veia, dá ruim. E eu vejo as pessoas, às vezes, como se fosse querendo pegar a veia sem ter visto a anatomia, sem ter pego com a agulha fininha, sem ter dilatado, ela vai direto com o agulhão e faz assim. E faz pneumotórax. Aí fala, ixi, deu ruim.
As pessoas vão direto para conversar com a família falando sobre não entubar. Cara, pneumotórax na certa. É método. Isso é conhecimento, é treino, é habilidade a ser desenvolvida. Tem jeitos para isso, um dos jeitos mais potentes, que chama roleplay, que eu não coloquei nessa aula. Roleplay é uma simulação. A gente, aqui no Sírio, a gente contrata ator e vai lá e treina. Você treina com conversar. Aí você para, volta, faz de novo. Não, vamos ver o que aconteceu aqui. Habilidade. E habilidade de desenvolver, entender o que é sagrado para cada um. O sofrimento espiritual. O sofrimento espiritual tem a ver não com fadas, gnomos ou coisas aladas. O sofrimento espiritual tem a ver com o que é sagrado para cada um. Se a gente simplesmente não entende, não procura conhecer o que é sagrado para aquele paciente, a gente simplesmente atropela o que é sagrado para as pessoas no momento mais delicado da vida delas. Não é porque a gente é mau, é porque a gente nem sabia. Para algumas pessoas, o sagrado é Deus e o caminho é a religião. Para outras pessoas, o sagrado é o Corinthians. Sinto muito, não estou aqui para julgar ninguém, mas se eu não tento entender o que é sagrado para aquela pessoa, e às vezes, para aquela pessoa, o sagrado é assistir o jogo do Corinthians com seu filho, nem que seja por uma última vez. Se eu não conseguir entender isso, eu atropelo isso e mando ele para fazer a tomografia nessa hora. Não é porque eu sou mau, é porque eu nem sabia. Mas o impacto é de não fazer um bom cuidado ao sofrimento espiritual daquelas pessoas. Para isso, você precisa de método. Isso aqui foi a minha livre docência. E o que a gente desenvolveu é que eu tinha a impressão que eu ia conversar com os intensivistas sobre questões relacionadas ao sagrado do paciente e as pessoas ficavam com uma cara assim... Aí eu ia conversar com os paliativistas sobre questões relacionadas ao tratamento de doenças, as pessoas falavam... E aí a minha impressão é que eu conseguia desagradar todo mundo. E aí eu percebi que o negócio era você fazer método, é uma coisa depois da outra. E a primeira conversa é sempre sobre doença. Não existe a possibilidade de fazer um bom tratamento humanizado se a gente faz um diagnóstico errado. Se a gente faz um prognóstico superestimado ou muito pessimista. Fazer um bom, enxergar bem a doença e fazer um prognóstico acurado é o primeiro passo de tudo. Isso é um capítulo à parte. Então o cara ganhou o prêmio Nobel por conta dessa ideia sobre acurácia em predições e os nossos vieses nos nossos julgamentos que impedem essa acurácia. Esse cara chama Daniel Kahneman, na minha opinião, o pensador mais importante que a gente tem nesse século. Você enxergou a doença e conseguiu fazer o prognóstico de maneira probabilística. Isso é um modo de pensar. Aí depois você vai ver a pessoa. Enxergar quem é aquela pessoa que está ali na nossa frente. O que é importante para ela, o que é sofrimento para ela. Depois você para e olha para os lados. Olha para o seu time, olha para as outras pessoas. E aí você consegue juntar as coisas para aquela pessoa, com aquela doença, naquele lugar. O que seria o recomendável, o aceitável, o potencialmente inapropriado e o inadequado. Eu esqueci de colocar nessa aula aqui também, peço perdão por isso, mas tem um consenso da SCCM, que na minha opinião é um consenso brilhante, em que eles colocam que o tratamento fútil, a definição que eles dão para o tratamento fútil, é aquele tratamento que não atinge o objetivo biológico dele. Fútil, por exemplo, é um paciente que já está com NOR, vaso, ECMO, diálise, tudo nas alturas, e ele para. Você vai reanimar. É fútil. O cara tá com NOR e vaso, fica fazendo aquelas dosezinhas de adrenalina. Fútil. Não atinge o objetivo biológico. Cloroquina. Fútil. Não atinge o objetivo biológico que ela se propõe. O que eles colocam? Fútil, tratamentos fúteis, aquilo que não atinge o objetivo biológico, não deve ser feito. Ponto. Mas a família quer, paciência. A família quer, mas a minha ética não permite. Mas o fútil é raro. O que é muito comum é o potencialmente inapropriado.
Potencialmente inapropriado é aquilo que ele tem uma chance, geralmente pequena, de atingir o objetivo biológico que ele se propõe, mas nós temos alguma consideração, geralmente ética, que acha que ela não é adequada. A gente acha que, sei lá, o risco é muito maior do que o benefício, ou que, embora ele atinja o objetivo biológico, ele não vai ter nenhum benefício clínico. Enfim, isto é potencialmente inapropriado. Essa diferenciação, ela é muito interessante de ser feita, porque o potencialmente inapropriado, ele precisa ser pactuado, ele precisa ser discutido, e ele precisa ter um consenso. Esse consenso envolve, primeiro, as equipes médicas. Eu não sei se vocês conhecem, e se utiliza aí também um protocolo que eu vejo que é utilizado em muitos hospitais que eu conheço. É o protocolo de como tornar uma família louca. Ele é muito utilizado em vários lugares. Esse protocolo é o seguinte: vai um médico e vira e fala assim: olha, dona fulana, o seu João está morrendo, está muito grave. Disfunção de todos os órgãos, muito grave. Aí vem o outro médico depois e vira e fala assim: dona Maria, ó, é só uma pneumonia. Ele vai sair dessa. Protocolo criar família louca. Acabamos de criar uma família louca. A culpa não é da família, a culpa é nossa. A culpa é que as conversas mais difíceis que existem são as conversas entre equipes. Entre a equipe da UTI, que acha que os oncologistas são excessivos nos tratamentos, e os oncologistas que acham que a equipe da UTI é pessimista demais. O que mais provavelmente acontece é que nenhuma das duas está certa. Provavelmente o prognóstico mais acurado é alguma coisa no meio das duas. Mas se a gente não consegue, primeiro a gente conversar, primeiro a gente entender o que é fútil, o que é potencialmente inapropriado, o que é aceitável e o que a gente entende que é o melhor, a gente nunca vai conseguir fazer um bom consenso com o paciente familiar. A primeira conversa é nossa, é técnica, entre profissionais. Não tem família nessa história, não tem paciente nessa história. São só profissionais, porta fechada. Na equipe de paliativo aqui no Sírio, coisa que eu tinha até um certo prazer, sei lá, talvez mórbido de fazer, eu pegava essas confusões de caso, o fulano acha isso, eu falava, pessoal, vamos fazer todo mundo se encontrar naquela época pré-Covid, vamos se encontrar todo mundo, sei lá, não sei que horas na sala tal. Aí eu fechava a porta, falava assim, moçada, é o seguinte, agora a gente pode se matar aqui nessa sala, mas quando a gente abrir essa porta, a gente vai ter algum consenso do que é pelo menos aceitável por todos nós. E aí você se mata na sala e sai com uma solução única. Esse consenso técnico é fundamental. E aí depois desse consenso, entre as equipes, é que a gente vai construir consenso e deliberar com o paciente ou o familiar. E na hora de conversar com o paciente ou familiar, pelo amor de Deus, não vai discutir tratamento. Não faz sentido. Para discutir tratamento, as pessoas têm que ter formação para isso. Mas a gente pode compartilhar o objetivo dos tratamentos, que é o objetivo do cuidado. É o que a gente vai buscar com os tratamentos. E isso pode ser pactuado com todo mundo, com consenso com pessoas do SUS ao Sírio. É as mesmas palavras que eu uso com um paciente, um familiar analfabeto e com um CEO de multinacional. O que a gente vai buscar com aqueles tratamentos? A gente pode buscar, por exemplo, tentar reverter a doença, mesmo que isso cause sofrimento. Isso é um objetivo de cuidado. Ou a gente pode buscar outras coisas, porque isso aqui é válido para muitas pessoas em muitas situações, mas não para todas. A gente pode buscar, por exemplo, tentar reverter a doença, desde que a gente não cause mais sofrimento. Ou reverter a doença, desde que a gente consiga preservar o que é importante para aquela pessoa, sei lá, ficar junto com a família, manter-se lúcido. Ou a gente pode buscar alguma coisa do tipo, vamos tentar reverter a doença, desde que a gente não cause mais sofrimento, e se por acaso as coisas piorarem, a gente faz um plano B. E o plano B, a gente vai cuidar para que não tenha dor, não tenha falta de ar, e que na hora que a morte chegar, ela seja o mais digna e o mais natural e o menos sofrida possível. Esse é o objetivo de cuidado. A gente pode deixar tudo isso alinhado. Quando a gente pactua o objetivo de cuidado com o paciente /familiar, e esse plano já está previamente acordado pela equipe,
falar sobre tratamentos é uma mera informação. Você simplesmente pactua esse objetivo e aí você fala, bom, para isto aqui, a UTI não vai ajudar. Colocar ele respirando com o aparelho, usar uma diálise para substituir o rim, a gente não vai conseguir ajudá-lo para atingir este objetivo de garantir que o final da vida seja o mais digno, menos sofrido possível. Para este objetivo aqui, essas máquinas também não vão ajudar. Mas, se ele tiver uma nova infecção, um antibiótico pode ajudar. Sei lá, uma transfusão pode ajudar. Inalação, oxigênio, não sei o que, pode ajudar. E para esse aqui, demorou para entubar, coloca em ECMO, vamos nessa. Se o objetivo está claro, o caminho fica claro. O que acaba acontecendo é que as pessoas não sabem para onde que elas vão. E elas ficam brigando por tratamentos sem ter o objetivo definido antes. Isto tudo não é bom senso. Esses aqui são alguns exemplos de randomizados feitos em UTI. Estou falando só de UTI aqui. Não é qualquer revista. Lancet, Intensive Care Medicine, Critical Care Medicine, New England. Essa revisão do grupo do Randall Curtis, publicada agora no Intensive Care, ele mostra que eles encontraram 58 estudos randomizados sobre intervenção de cuidado paliativo só na UTI. A maior parte das intervenções, eles têm a ver com tomada de decisão e comunicação com a família. Aqui a soma dá 100%, porque tem alguns randomizados que eles abordam mais do que um desses domínios. Mas tem muito randomizado legal. Olha esse randomizado que eu passei rápido aqui. Sede. Cara, sede em UTI. O paciente fica entubado lá, a gente deixa ele em RA0, tá lindo, RA0, conseguimos um RA0 lindo. E ele fica, tô com sede. Cara, randomizado sobre como aliviar a sede de paciente entubado. Olha que coisa linda, olha que impacto. Isso é controle de sintomas. Isso é feijão com arroz. Para não falar dos randomizados em outros domínios para fora da UTI. Em insuficiência cardíaca, em DPOC, ou pneumopatias, e por aí vai. Tem meta-análise do JAMA. Em 2016, de 2016 até agora, saiu mais um monte. Em 2016, o que eles viram é que na meta-análise, juntando os randomizados, as intervenções de cuidado paliativo tinham um impacto significativo em melhorar a qualidade de vida, melhorar o controle de sintoma, reduzir os de recurso, comparado com o cuidado paliativo feito de bom senso, que é o grupo controle. Porque toda pessoa que eu conheço, todo profissional de saúde que eu conheço, não é que ele acha, todo mundo tem certeza que sabe fazer cuidado paliativo. Mas aí se pergunta, mas peraí, qual é o método que você está usando? Pessoas, não, é porque eu estou querendo cuidar bem dele, aliviar o sofrimento. Mas qual é o método? É o método que faz a diferença. É o método que é a intervenção. O grupo controle é o bom senso. Essa revisão essa meta-análise da Cochrane, ele pegou e olhou só os randomizados quando o cuidado paliativo começa no hospital. E o que eles viram é que, olhando só para desfecho centrado na pessoa, PREMS e PROMS, o cuidado paliativo é significativamente melhor do que o cuidado paliativo de bom senso. Só que a magnitude do efeito é pequena. É significativo, mas é pequeno. Agora, quando você pega os randomizados que começaram antes da crise, que chama-se internação hospitalar, o resultado tem uma magnitude muito maior, não só em desfecho centrado na pessoa, mas também em sobrevida. Porque você consegue que o paciente desenvolva aquela consciência prognóstica e participe das tomadas de decisão que acabam sendo muito mais sensatas do que qualquer outro de tomar a decisão tomada no desespero. No SUS, o cuidado paliativo é uma meta. Ele deve fazer parte dos cuidados integrados oferecidos na rede da assistência à saúde do SUS. Isso foi pactuado. A NCP recomenda, seguindo a OMS, que o cuidado paliativo seja ofertado em níveis de atenção. Que existe sim um cuidado paliativo especializado, feito por equipes, feito por profissionais altamente qualificados, capacitados para isso, mas que ele seja oferecido também no cuidado paliativo geral, feito pelo intensivista, feito pelo pneumo, pelo cardio, pelo onco, pelo médico de família, pelo enfermeiro, pelo psicólogo, pelo assistente social. Esta
essa competência para cuidar do sofrimento, ela não pode ficar restrita a um time. Ela tem que integrar todo o sistema de saúde. E aí o paciente ele pode fluir no nível de atenção de acordo com a sua necessidade, a sua demanda e a complexidade daquele sofrimento. Vocês já devem ter visto pacientes que têm doenças no fim de vida e têm um sofrimento que está muito bem, obrigado, atendido pela equipe assistente, sei lá, da onco, da cardio, não sei. Quando essa equipe tem competência, desenvolveu conhecimento para cuidar do sofrimento. Ele não precisa de paliativista, ele está morrendo, ele não precisa de paliativista. Mas tem alguns pacientes, talvez vocês já tenham visto, sei lá, uma mulher com câncer de mama triplo positivo. Para quem não está acostumado com o mundo da onco, câncer de mama triplo positivo, dá água na boca para os oncologistas. Tem tanta linha de tratamento que, cara, essas mulheres elas vivem décadas, às vezes até ficam completamente livres de doença. Mas às vezes tem algumas mulheres com câncer de mama triplo positivo, o prognóstico é maravilhoso, essas pessoas piram. O sofrimento é tamanho que essa pessoa precisa de todo um aporte dos profissionais de saúde para cuidar daquele sofrimento. O prognóstico é bom, o sofrimento é de difícil controle. Talvez essa pessoa precise de um paliativista mais até do que aquele que está morrendo. Para concluir, cuidar paliativo não é sinônimo de terminalidade e não está sequer relacionado com prognóstico. Cuidar paliativo é uma abordagem que cuida do sofrimento de pessoas que têm uma doença que ameaça a vida. Ele pode ser feito por um profissional não especializado, que é o cuidar paliativo geral, feito, por exemplo, por intensivistas, que a gente está falando de UTI aqui, ou equipes especializadas, cuidar paliativo especializado, desde que desenvolva conhecimentos, habilidades e competências para tal. Intensivistas podem e, na minha opinião, devem fazer cuidado paliativo, mas não é bom senso. E um dos jeitos que isso mais acelera é quando a gente faz a integração entre o geral e o especializado. É quando a gente traz a equipe, o time de paliativo para dentro da UTI. Eu não coloquei aqui, mas tem alguns randomizados interessantes, na verdade isso aqui não é randomizado, é um pré-pós, super interessante, que os paliativistas começam a passar visita junto com os intensivistas. Isso é super impactante. A minha experiência do Covid, e eu estava trabalhando só com paliativo, voltei para a UTI no Covid. Quando você faz as duas coisas juntas, é uma potência, é uma sensação de prazer em exercer a profissão. As pessoas, aquele estresse moral, ele vai se diluindo e as pessoas ficam alinhadas em torno de fazer um bom cuidado. E um bom cuidado, às vezes, é salvar uma vida, mas às vezes é salvar uma morte também. A gente pode fazer isso. Isso chama cuidar paliativo. Isso não é para o fim da vida. Isso não é só para algumas pessoas, mas precisa ser estudado por todo mundo. Para quem quiser, isso aqui é um manual que a gente fez em parceria com o CONAS, Ministério da Saúde. É um manual de cuidado paliativo. O objetivo era fazer ele mais objetivo, sintético, atualizado e em português e com medicações disponíveis no SUS. Ele é disponível gratuitamente. É só você dar um Google, colocar Manual de Cuidados Paliativos PROAD, esse nome que está aqui, ó, PROAD, e você vai encontrar no Google, disponível gratuitamente, aprofundando um pouco mais disso tudo que eu falei aqui. Obrigado pela atenção. Daniel, eu queria agradecer muito pela palestra. Eu, assim, sou apaixonada, sou suspeita para dizer pelo tema, mas eu não consegui desgrudar aqui um segundo de tudo que você falou. Acho que trouxe muitos pontos importantes. Vou passar aqui a palavra para a Luciana também. A gente tem acho que uns 5 minutinhos, talvez, só para tirar algumas dúvidas, se tiver alguém. Tem algumas dúvidas aí no chat, né? Carolina. Deixa eu abrir o chat aqui. Parabéns. Doutor Maurício. Bom dia, Daniel. Maurício Seckler falando. Oi, Maurício. Você viveu toda essa realidade da pandemia que mudou o mundo totalmente. Uma dúvida minha. Você cuidou de muito profissional da saúde. Cuidar de um profissional da saúde é mais fácil, mais difícil ou igual?
mais difícil. Mais difícil por vários motivos. Mais difícil começa por uma identificação maior, e aí a gente sofre mais. É mais difícil porque se a gente não tem uma conversa clara, na minha opinião, muitas vezes ela não acontece, sobre papéis, as coisas ficam muito confusas. Então, sei lá, um profissional de saúde que quer fazer o seu tratamento. Sabe, o primeiro paciente, a gente, na primeira onda, 2020, eu tinha, na verdade eu tinha saído da UTI, eu tinha parado de fazer UTI em 2017. E tinha saído do HC também em 2017. E estava fazendo só cuidado paliativo no Sírio. Fazendo muita coisa de gestão também, cuidado paliativo. E aí começou a pandemia, não sei o quê. E aí, março de 2020, os números fazendo todos assim, e o HC tinha que aumentar para 300 o número de leitos de UTI. Ele não ia dar conta. Aí o HC pediu ajuda. E o Sírio ofereceu ajuda de montar uma UTI do Sírio dentro do HC. Eu tive a honra de coordenar esse projeto. Então a gente pegou, foram 3 caminhões, saíram daqui do Sírio, foram lá para o HC, com maca, ventilador, bomba de infusão, em 3 caminhões. Eu chamei uma equipe de médicos que estavam aqui no Sírio, e a gente pegou a enfermaria, atualmente a enfermaria da cirurgia bariátrica, para quem já era do período do Jurássico, que nem eu, era a enfermaria da via biliar, lá no andar da cirurgia. A gente pegou aquela enfermaria, e aquela enfermaria virou uma UTI Covid. E aí eram os médicos, os equipamentos do Sírio, enfermeiros, físios do HC. E a gente montou a UTI lá. Em 10 dias. A gente fez esse projeto, montou a UTI em 10 dias. E abriu e começou a tocar. O primeiro paciente dessa UTI era um médico. E era um médico que era um intensivista, que estava trabalhando em UTI Covid e pegou Covid. E ele estava na enfermaria, com máscara reservatório, quando dá aquele flush. E todo mundo falando que esse paciente era impossível ser cuidado. E é muito difícil de cuidar. Por que é isso? Porque ele queria participar do tratamento dele, não sei o que. Mas, e aí ele foi o primeiro paciente, a gente abriu, tava todos os leitos vazios, entra o cara trazido na maca, sabe? Eu não sei, quem viveu isso, acho que é inesquecível. As pessoas chegando em insuficiência respiratória na UTI. Cara, é inesquecível, assim, um olhar de pavor, que nem poucas vezes eu vi na minha vida. E entra, assim. E aí, ele já entrou, assim, no corredor, ele já falou assim: eu não quero ser entubado. No corredor, assim. Aí você fala assim, e agora? Mas, de novo, eu acho que tem essa questão de papéis, mas eu acho que o central na relação médico-paciente é um negócio chamado medo e esperança. Se a gente não souber lidar com isso, eu acho que tudo decorre disso, na relação. Nesse caso, eu colei nele, assim, e todo mundo ali, todo mundo morrendo mais ainda de medo. Imagina, o primeiro paciente da UTI, nesse projeto louco, ou não sei o quê, o cara fazendo assim, não sei se é respiratório, não quer ser entubado, médico. Aí eu colei nele, olhei bem fundo no olho dele, e falei assim: deixa eu te falar um negócio. Eu vou te falar toda a verdade, seja boa ou seja ruim, tá bom? E quero fazer o melhor por você. Agora, me diz uma coisa. Por que você não quer ser entubado? Porque veio ele, junto com o cortejo, veio um monte de pessoas desesperadas, falando assim, a gente passou a noite inteira tentando convencê-lo, ele não aceita, ele não quer, tentando convencer. É um assunto que eu estudo há muito tempo. E eu sei que convencer não leva a lugar nenhum. Aí eu virei para ele e eu falei assim: agora eu quero te entender. Por que você não quer ser entubado?
cara não conseguia nem falar. Frequência de 45. Eu falei assim, deixa eu fazer o seguinte, eu vou falar o que eu acho que você está pensando e você só balança a cabeça sim ou não, tá bom? Tá bom. Você não quer ser entubado porque você não quer ficar preso numa cama. Ele falou assim, eu não quero ficar um vegetal. Ele falou. Eu falei, entendi. Eu entendi que você não quer ficar vegetando numa cama. Entendi. Agora deixa eu te falar qual é o meu medo. Meu medo é porque eu sei que pessoas jovens, sem doenças, são entubadas na hora certa. Eu vi pessoas saírem. E eu acho que você pode ser uma dessas pessoas. Meu medo é a gente perder essa chance. Vamos fazer um trato? Se por acaso eu perceber que você vai ficar vegetando numa cama, tem toda a equipe aqui, tava aquele multidão na beira do leito, não tinha nenhum outro paciente, era o primeiro, todo mundo ali na beira do leito, tá todo mundo aqui de prova que eu vou deixar você morrer em paz. Se a gente vir que você vai virar um vegetal, a gente vai deixar você morrer em paz. Agora, enquanto eu tiver essa chance de você sair bem, eu queria buscar ela. Tá bom. Tinha uma outra colega de plantão comigo nessa hora, ela estava lá na beira da cama, já com o laringo na mão, assim. Ela falou que durante a conversa ele começou com uma frequência respiratória de 45 e uma frequência cardíaca de 130, saturando 87, 86. Acabou a conversa, a frequência cardíaca dele caiu para 100, a frequência respiratória dele caiu para 35, a saturação subiu para 92. Era medo, era pavor, junto com o Covid, junto com o SRAG. Nessa hora, esse que era o médico difícil, ele virou um doce na UTI. A gente falou, bom, então peraí, agora perdeu a indicação de intubação, né? Vamos tentar fazer um alto fluxo aqui com ele? A gente tentou um alto fluxo, aí falou, vamos tentar pronar? O cara que não aceitava fazer nada. Ele virou um doce na UTI. Ele aceitava tudo. A gente pronava ele, pronou acordado, despronou, não sei o que. Puf, esse cara não foi entubado porque ele não teve indicação de ser entubado. Mas o fato é que, de novo, é medo. E nessas horas, você ter clareza, e acho que você ter mais clareza ainda com o profissional de saúde, porque senão você não vai conseguir cuidar do medo das pessoas. É que tem várias perguntas, né? Na verdade, no chat, acho que tem 3 perguntas. A Ana também queria fazer uma. Pode ser a última, então, Ana? Porque a gente já está com o horário estourado. E aí eu queria sugerir, o pessoal que mandou no chat, pode mandar para mim no privado, depois das dúvidas? E, doutor Daniel, posso te mandar depois para você comentar? A gente devolve, porque, assim, a gente ficaria muito mais tempo aqui, eu tenho certeza, tem muito para discutir desse assunto. Mas, infelizmente, o nosso tempo já foi. Vamos só para encerrar, ouvir a pergunta da Ana, tá bom? Daniel, Ana Paula Cury, parabéns pela aula brilhante. Durante a pandemia, a gente viu o cuidado paliativo ser jogado na mídia de um modo muito negativo, que tem atrapalhado demais a gente. Você que faz parte de ações estruturantes para o país, a impressão que eu tenho é que faltam ações na mídia para conscientizar a população, né, de uma assistência coerente para momentos adequados. Então, é só um alerta que eu queria dar frente ao que a gente vem enfrentando. Um abraço, Daniel. Oi, Ana, abraço, prazer te rever. Olha, talvez seja um problema pessoal, eu não tenho muito talento para mídia. O que eu acho que a gente tem feito, eu honestamente, acho que talvez eu seja um otimista incorrigível. Honestamente, eu acho que tem um lado muito bom nessa história. O lado muito bom nessa história é o seguinte,
as pessoas tinham chegado um momento em que, de repente, o cuidado paliativo caiu no lugar comum e as pessoas simplesmente atualizaram a palavra SPP, que acho que todo mundo já ouviu falar, se parar parou, por cuidado paliativo. E continuar fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, nada. Esse paciente aqui é cuidado paliativo. Próximo. Não fazia nada. E mais ainda, as pessoas começaram a achar que elas estavam fazendo cuidado paliativo. E isso gerou meio um negócio, todo mundo faz, é você fazer, tá tranquilo, tá tudo bem. E de repente, o que eu tô vendo, o que eu vejo hoje, é que os profissionais de saúde, eles já, peraí, não, isso aqui pode dar ruim, deixa eu... Então, um pouco de medo, ele nos dá prudência. Excesso de medo nos dá covardia, um pouco de medo dá prudência, acho que é importante. Esse é um ponto positivo. Mas tem um outro ponto que eu achei extremamente positivo, que, por exemplo, isso deu tanto rolo, que tanto o CREMESP quanto o CFM voltaram a discutir com seriedade esse assunto. Então, essa discussão voltou a fazer parte do CREMESP e do CFM. E agora, o que está acontecendo é que estamos rediscutindo dentro das instituições estrutura para cuidar paliativo. Porque é isso que precisa. A mídia, na minha opinião, ela vai repercutir tudo isso. O que precisa é estrutura. Você precisa de política pública, você precisa de virar uma especialidade, precisa desenvolver quais são as competências. Isso está em plena construção a todo vapor. Eu acho que isso não está na mídia, mas isso está acontecendo a todo vapor. E eu acho que é isso que vai mudar. Opa, acho que eu não estou escutando. Opa, acho que desativaram aqui. Agora foi. Opa. Mais uma vez, eu agradeço ao Daniel. Deixa eu ficar desse lado aqui, que estarem na gravação. Daniel, você já está convidado para retornar, porque eu tenho certeza que estou com um gostinho de quero mais aqui. A gente discutiria muito mais. Então, já se sinta obrigado a retornar, quem sabe, da próxima vez presencialmente. Obrigado, não. Eu não vejo a hora. Eu falei, falando com a Carla, eu queria ter ido presencial. Aí marcar essa reunião agora, eu não vou poder. Mas eu quero retornar, porque eu quero ir presencial. Então já fique convidado para retornar. Eu vou te mandar essas mensagens que não foi possível responder hoje. Se você puder depois, com um tempinho, responder, eu devolvo para quem perguntou. Muito obrigada. Prazer rever vocês todos aí. Tchau, tchau.